Ora então, muito bom dia. Este é o Bom Dia de 1 de junho de 1992. Estamos prontos para mais uma semana de trabalho e para fazer a companhia até à próxima sexta-feira. Tenha uma ótima segunda-feira de trabalho. Olá, bom dia, Júlio. É? Meia horita? Sim. Pronto. Tu és uma felizarda, tu és uma felizarda. E temos um novo trabalho também neste Bom Dia. Portugal tem a mais elevada taxa de mortalidade infantil de toda a Europa. Ainda há 5 anos não havia no norte do país serviço de reanimação para menores de 14 anos. Para tentar ajudar a diminuir esta situação, existe agora no Hospital de Santo António uma unidade de cuidados intensivos para crianças. Vamos ver. Chamam-lhe o sítio entre o céu e a terra. É este, aliás, o nome de um pequeno livro criado para os pais das crianças que um dia entram na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santo António. Foi escrito pelo médico responsável pelo serviço e nas primeiras linhas aparece uma frase que define a primeira sensação que se sente ao ver estes bebés. Entrar numa unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos pode ser um choque. Os pais das crianças que aqui recebem tratamento sentem-se muitas vezes perdidos ou afastados dos filhos por toda esta tecnologia agressiva e desconhecida, geradora de medo ou impotência. Como é que uma mãe reage quando lhe retiram o filho logo à nascença para uma unidade de cuidados intensivos? Bom, ela reage inicialmente com uma enorme ansiedade, uma ansiedade que já vem muito provavelmente de uma gravidez que já correu com alguns problemas, que se termina geralmente com uma cesariana. A maior parte das vezes estas crianças têm que nascer mesmo por cesariana porque estão em sofrimento já na barriga da mãe, e é evidente que tudo isto causa um grande stress, e quando a mãe chega à unidade e vê o filho ligado a uma série de aparelhos, de tubos, de catéteres, enfim, de sondas por toda a parte, num ambiente onde há imensos aparelhos, quase a criança se perde de vista no meio de tanta coisa, é evidente que ela reage com muita preocupação. Para tentar minimizar estas sensações, os pais têm um tratamento especial. Podem visitar os bebés a qualquer hora do dia e têm ao dispor um telefone direto para terem informações sobre os seus filhos a qualquer hora do dia ou da noite. Há 5 anos atrás, nenhum destes bebés estaria aqui. No norte do país não havia serviço de cuidados intensivos para crianças. Os prematuros morriam ou sobreviviam pelos seus próprios meios e as crianças mais velhas eram internadas no serviço de adultos. Hoje é possível salvar a maioria dos bebés que nascem antes do tempo ou aqueles, como esta menina, que ficam tempo a mais dentro da barriga da mãe. Uma missão difícil para todos os que trabalham nesta unidade, porque são poucos e o serviço é muito exigente. Nós devíamos ter uma enfermeira para cada criança, praticamente, e nesta altura temos uma enfermeira para cada 3 a 4 crianças, o que de facto complica as coisas, mas exige um esforço enorme das nossas enfermeiras, que têm sido de facto espantosas na dedicação e na qualidade do serviço que prestam aos meninos, e os problemas resolvem-se. Agora pensamos que em termos qualitativos poderíamos avançar ainda mais se tivéssemos de facto mais enfermagens, uma enfermagem mais, também com uma formação mais adequada, porque a formação que elas têm aqui é aquela que nós fornecemos. Não há nenhum curso de especialização em cuidados intensivos de enfermagem, que é uma coisa que é urgente fazer-se em Portugal, até porque os cuidados intensivos estão a tomar uma amplitude enorme. Os médicos e enfermeiros que trabalham com estes bebés recebem por ano cerca de 4 centenas de crianças. Em Portugal, o nível de patologias complicadas é ainda bastante elevado. De ano para ano, aumenta o número de crianças que nascem com peso inferior a 1.500 gramas. Os bebés só podem sair quando pesarem cerca de 2 quilos. Por dia, aumentam 25 gramas. Feitas as contas, um bebé que nasce com 1 quilo fica internado mais de um mês e custa ao Estado cerca de 2.500 contos. Mais um trabalho neste Bom Dia. Dr. Tujal Monteiro, falou-se aqui em tecnologia agressiva, se calhar ainda muito longe mesmo assim das necessidades. Claro, claro. E como se disse também, há 5 anos ainda não havia nada para fazer estas crianças. Nós temos essa tecnologia, de facto, ainda não chega, ainda era preciso haver mais, mas mais importante do que isso é também preciso investir na prevenção destas situações. E repare que se nós conseguíssemos que todas as crianças nascessem no fim
do tempo normal de gravidez, portanto, e nascessem com um peso apropriado, provavelmente ali o Dr. Otávio Cunha não teria tanto trabalho como está a ter e vai ter, e vai continuar a ter. Para as crianças nascerem no tempo adequado e com o peso adequado? Olha que às vezes não é preciso assim muito. Por exemplo, fazer com que as mães não fumem, fazer com que as mães não bebam bebidas alcoólicas, fazer com que as mães, as futuras mães, claro, não trabalhem tanto, às vezes em trabalhos, tarefas pesadas. Claro, sensibilizar, enfim, as futuras grávidas, as pessoas, não é? Para recorrerem regularmente ao seu médico. Hoje em dia, a maternidade deve ser consciente, isto é, a melhor prenda que a criança pode começar por ter é ser desejada. Não podemos admitir hoje que nasça uma criança fruto do acaso. Muitos problemas que mais tarde, aqui a doutora Manuela Yanes vai ter que defrontar-se, resultarão certamente de crianças que não deviam ter nascido, crianças que não foram desejadas. Ora, se a mãe, hoje em dia, tem tecnologia, tem possibilidade de haver, portanto, a tal maternidade, a tal, enfim, consciente, só hoje engravida quem quer. Não é bem assim, mas teoricamente seria possível, ou é possível, que isso aconteça. E então, se nós começarmos por fazer um bom planeamento familiar e as crianças virem num momento oportuno, muitos problemas que agora existem, elas não existiriam, não é? Portanto, interessa resolver, enfim, os casos dois, porque é óbvio, se a criança tem fome, ou se tem frio, ou está só em casa, ou se tem problemas, alguém lhe tem que resolver, mas também não podemos esquecer de olhar para o futuro, e para que nós possamos fazer uma prevenção de outros casos. Não é? António Teixeira Fernandes, para já peço desculpa, porque há pouco chamei-lhe engenheiro, para já dei-lhe uma profissão que não tem, engenheiro Luís Nazaré, mas há uma razão, é que o engenheiro Luís Nazaré havia sido convidado por nós para estar aqui a falar de crianças sobredotadas. Peço-lhe desculpas, estou desculpado? Pronto. É um facto que uma criança deficiente tem que ter um ensino especial. Como é que estamos em Portugal em relação ao ensino especial? Que eu penso que há muita falta de apoios. Eu creio que, portanto, o ensino especial está realmente, portanto, não muito apoiado, porque há mudanças constantes dos professores, portanto, que começam durante um período de tempo a trabalhar com os deficientes e depois são escalonados para outras escolas, portanto, não acompanhando o próprio deficiente. Portanto, havia necessidade efetiva de congregar exatamente e manter esses professores nas escolas de ensino especial. Também sensibilizar, porque a nossa intenção e o que defendemos é que a criança deve ser integrada também no ensino normal e que um aproveitamento, portanto, também de outros professores e sensibilizá-los para essa área, que era, portanto, conhecer profundamente a problemática dos deficientes, dominar corretamente os métodos técnicos de estratégia. São estas as grandes questões também que se vêem aqui. Uma das outras que seria complementar também nesta é o direito à reabilitação e que a Lei 9, aprovada em 89, ainda não foi regulamentada e que nós estamos à espera que ela seja, que também vem dar uma grande ajuda às crianças deficientes que estão em crescimento, às mudanças de prótese, essas coisas todas que têm que ser salvaguardadas também com esta questão. Eu não sei qual foi a criança ali que bocejou imenso. Estou a vê-la daqui, mas olha, é para ti que eu estou a falar. Agora vais-te divertir e vais aí cantar e pular com os onda-choque, está bem? Ora bem, nossos convidados esta manhã são os onda-choque. Vamos ouvir temas inéditos de um álbum que se chama, ou que se vai chamar, Ainda Não Tenho Idade para Amar-te. Já tens namoro? Já namoras? Ainda não? Também não tens idade para amar ninguém? Não. Queres ir pular, dançar, cantar? Então vai lá. Depois voltas para aqui, Piqui, está bem? Eu acho que gostas mais de dançar do que falar. Não sei porquê. Vá. Os onda-choque são nossos convidados esta manhã também. Não tenho idade, não tenho idade para amar-te, não tenho idade para
chegue esse dia. Agora não tenho idade, não tenho idade para amar-te, não tenho idade para namorar contigo. Se tu quiseres, se tu quiseres esperar-me, terás de ser agora só o amigo. Deixa que eu viva este amor tão romântico, esperando que chegue esse dia. Agora não tenho idade, não tenho idade para amar-te, não tenho idade. Eu já sei, já percebi. Se tu quiseres, se tu quiseres esperar-me, um dia vou estar sempre perto de ti. Bom, esta é do meu tempo, chamava-se Non Oletà, não é? E era cantada pela Gigliola de Chicoete. Estou velho, estou velho. Nosso convidado esta manhã, o nosso testemunho, melhor dizendo, é a rubrica... A cara lavada, perder o autocarro, chegar à escola no toque de entrada. Não tenho idade. Não tenho idade para amar-te. O LP de verão da Onda Choque. Já à venda. Seja mais correta, não é? No sentido, de facto, da gente ter crianças com mais capacidade e que, de alguma forma, a gente acabe com grande mediocridade que ainda a gente vai constatando neste país, não é? Mas tudo isso deve a uma falta de informação, realmente. Exatamente. Esse é o grande problema, não é? Exatamente. Portanto, a informação que... Desculpe só interrompê-lo. E este livro nasce um pouco também da sua experiência enquanto médico pediatra, não é? Evidentemente. Naturalmente que este é uma publicação que não tem nada a ver, efetivamente, com puericultura em geral. De qualquer forma, o que eu pretendo, e em função daquilo que eu constatei, em que as mães, sempre ansiosas, não sabem convenientemente a forma de dar de mamar aos seus filhos, daquilo que eles são, daquilo como eles se portam, vai condicionar muitas vezes uma desorganização completa na família quando a criança nasce. A criança chora, come a todas as horas, não há uma organização ao longo do lar em que os pais habitualmente são sempre, numa primeira fase estão unidos, como é evidente, mas depois vai começar, como é evidente, o jogo de vai lá tu, o que é que tu achas? Achas que isto é só fazê-los e mais não sei o quê, começa a haver, de facto, as desavenças no casal. As desavenças no casal. E o que é que a mãe, portanto, vai aprender, a mãe e o pai, eu penso que isto é um livro para mãe e pai, exatamente, vai aprender com este livro? Vai aprender, de facto, aquilo que o bebê é, o bebê recém-nascido, e eu aqui refiro-me somente ao recém-nascido. Porque o próximo livro será sobre a faixa etária? A faixa etária, porque o recém-nascido tem condições particulares de comportamento completamente diferente do lactente a seguir. Tem, evidentemente, o período do recém-nascido é um período de cerca de 4 semanas, em que todos os reflexos que possuem são completamente diferentes dos que vão ter a seguir. O seu comportamento é diferente daquilo que vai ser a seguir. Naturalmente que a mãe, ao ser informada daquilo que o seu bebê vai ser, vai fazer as coisas com muito mais segurança e muito mais controle sobre a criança. Já que, como sabe, mal uma criança nasce, a mãe tem logo o
ao seu lado uma série de pessoas que dizem que é desta forma, é daquela forma, a mãe acaba sempre por ficar sem saber como é que vai ser tantas ideias corretamente. feitas em relação a estas coisas, a estas questões, não é? Há sempre uma tia ou uma avó que Sim, conta, sim. o meu tempo era assim e isto é que funcionava, Claro. aquilo é que funcionava. Eu é que tenho 8 filhos, o meu foi assim, e o outro diz, mas é que o meu foi desta forma, e a mãe tem sempre informações contraditórias. E em relação a isso, Mas a mãe não costuma seguir o que o pediatra diz? Depende das mães que têm acesso a uma correta informação. Naturalmente que nem todas as mães têm possibilidades de ir aos pediatras, habitualmente começam pelos centros de saúde, pelos médicos de família e no fundo também esta publicação se vai dirigir um bocado a eles, já no sentido também de não considerarem um bebê como um ser diferente, em que ele próprio teme observá-lo, teme vê-lo, não sabe bem o que terá porque ficam... porque, digamos, há neste campo uma vasta, muita inexperiência na informação e na elucidação correta à mãe, não é? Dr. Rui Kohler, quando é que temos este livro à venda, uma vez que eu aqui só tenho a capa, o resto são provas? Exatamente, são provas. Este livro provavelmente estará à venda a partir da próxima semana, mas durante esta semana vai haver uma apresentação oficial do livro aos médicos, que no fundo serão eles os primeiros a ter contacto com o livro e com a informação que ele obtém no sentido de poderem divulgá-lo a todas as mães. E isso vai ser feito na próxima sexta-feira, que vai coincidir, por acaso, com com o final do curso de cuidados intensivos neonatais do nosso hospital. Enquanto médico pediatra, interessa esta temática que estamos aqui a abordar hoje, maus tratos a crianças, os direitos, os deveres? Sim, evidente que me interessa, não é? Dr. Rui Kohler, muito obrigado. Quando é que vai ser o segundo livro? Para quando? Depende de vários fatores. Do êxito do êxito deste, como é evidente. Naturalmente que, em princípios... Vai ganhar muitos direitos de autor com este? Isto é uma vocação. Eu espero bem que sim. Vamos agora... Nunca se ganha muitos direitos de autor, não. Mas... O autor é sempre aquele que ganha menos. Claro. Ora bem, a não ser um José Saramago, que tem uma porcentagem muito grande, mas também não nos queiramos comparar com o José Saramago. Ora bem, vamos então... Muito obrigado por tê-lo connosco, por estar aqui connosco, foi um prazer conversar consigo. Vamos voltar à conversa com o Júlio Magalhães, com os nossos convidados. Ó Piqui, vamos embora para a conversa, hein? Vamos lá. Muito bem, estamos de regresso também com o novo trabalho. Os deficientes auditivos portugueses continuam pacientemente à espera de quem dê resposta aos seus problemas. Entretanto, vão-se ajudando entre si. Fica aí a ver. É aqui no número 74 da Rua das Escolas, neste velho e degradado edifício, que é prestada assistência a 41 crianças deficientes auditivas em regime de semi-internato. Trata-se da Associação de Pais para a Educação de Crianças Deficientes Auditivas. Eles estão integrados a tempo todo, estão aqui, vão estar integrados e têm também integração nas escolas normais. A meio tempo vêm cá à escola, uma parte do dia, e são estimulados para os resíduos auditivos que têm e para a estimulação da fala e da audição, através dos aparelhos sovaco. Mas não há bela sem senão, e todas estas atividades são exercidas, mas com muitas dificuldades. O maior problema reside nas instalações. As grandes carências da escola, como se pode ver pela reportagem, penso que é o edifício, o mau estado em que ele está, não tem adequação nenhuma ao trabalho que nós pretendemos desenvolver, não há isolamento acústico, não há mesmo espaço físico para os alunos que nós temos já neste momento. E é neste pequeno mundo de silêncios, sublinhado por muitos gestos, que não impede que se ouçam vozes articulando sílabas metodicamente repetidas. Que evolução é que nota nestas crianças? Quer dizer, noto bastante evolução, quer dizer, é um trabalho que realiza a pessoa, porque no princípio, sei lá, os grafismos saíam muito tortos e agora nota-se que ele já tem um pegar de lápis muito perfeito, quer dizer, a letrinha deles foi evoluindo, quer dizer, fazia uma letra muito grande, torta. Havia miúdas que era necessário picotar, por isso tracejar as letras e tal, para eles escrever, e agora não, agora ela já escreve corretamente, quer dizer, nota-se a evolução nos miúdos. Alfredo é o pai da Cristina, ela frequenta esta escola, portanto, há 5 anos. Está contente com a evolução que ela tem tido? Sim, estou bastante satisfeito porque a Cristina tem tido reações espetaculares. Eu acho que foi um passo importante que eu dei ao meter a minha Cristina aqui nesta escola.
A descoberta da fala é uma meta importante para a futura integração social. Os deficientes auditivos continuam à espera de quem dê resposta aos seus problemas. Ajudam-se a si próprios mais do que o mundo os rodeia e temem em não os perceber. Mas se quiser realmente ajudar, dá-me ouvidos. É o nome da campanha que vai decorrer esta semana para a angariação de fundos compatíveis com as necessidades atuais da Associação de Pais e Educadores de Crianças Deficientes Auditivas do Porto e também para sensibilizar a população para a problemática da deficiência auditiva. Da escola à vida adulta, o cotidiano destas crianças é uma sucessão infinita de escolhas, uma luta em busca de um eco que não encontram. Bom dia! Muito bem, mais um exemplo de uma associação de pais. António Teixeira Fernandes, aqui há dias, num Bom Dia, falávamos dos pais que têm filhos deficientes e na maioria não, alguns deles desistiam perante a infelicidade que tinham, pronto, não aderiam a estas associações, alguns nem tinham conhecimento e outros, pronto, desistiam facilmente perante um problema que tinham em casa. Acontece, tem muitos exemplos disso? Ora bem, quer dizer, isso é... Muitos pais também pensam que as organizações que vão resolver o problema dos próprios filhos e não se interessam também de ajudar e colaborar com essas próprias organizações. E isso dificulta e chegam a uma determinada altura, param mesmo, não é? Pronto, e nós também, associações só por si, como aqui foi dito na reportagem, os meios das associações e das organizações que trabalham com deficientes são muito escassos, a ponto de se ter que recorrer a grandes campanhas de fundos. Estou-me a lembrar do Pirilembro Mágico, das Sércias, agora esta campanha que vai ser feita pela Associação de Surdos. Todas estas questões são ponderadas. Claro que também havia necessidade para estas questões do ensino especial, que é o caso agora concreto que foi focado na reportagem dos surdos, terem os seus aparelhos, terem todo o seu trabalho para poder o desenvolvimento, que é aquilo que a gente aponta. Também há o problema dos cegos, que têm as grandes dificuldades por não haver os manuais dos livros e das coisas todas em braille como deveria haver e como deveria de haver. Ao Estado caberia, pelo menos, uma grande cota-parte na resolução destes problemas. Depois penso que cabe a todos nós integrá-los na sociedade, mas o que é que acontece? Esses jovens, quando atingem a maioridade, são integrados devidamente na sociedade? Não são. E esse é um dos grandes problemas que toda a sociedade, portanto, se tem um grande acompanhamento e poderão continuar com a formação profissional e conseguem um ou outro emprego que é muito limitado, noutros casos, remetem-se para casa, ficam em casa, ficam na solidão, como aqui já foi focado. As barreiras arquitetónicas também, como eu disse há pouco, dificultam muito o acesso a muitas situações e pronto, e ficam-se assim num termo muito restrito ao seu desenvolvimento e àquilo que eventualmente tenham aprendido. O Júlio Magalhães lançou aqui há pouco uma questão muito importante, que é o direito de brincar. Nós nunca demos muita importância, pelo menos há pais que não dão muita importância a esse direito fundamental das crianças, não é? Até porque elas desenvolvem-se a partir da brincadeira, não é? Mas tem razão, é realmente um direito fundamental. Nós gostamos até de sublinhar no Instituto da Criança que o direito de brincar é tão importante como o direito à saúde ou o direito à educação, e penso que nessa área também há toda uma caminhada que foi feita. Quando o Instituto foi criado em 1983, penso que nem todos os pais, nem educadores estavam sensibilizados exatamente para a importância do direito de brincar no crescimento saudável da criança. Uma criança que não brinca é uma criança doente. E, portanto, é preciso motivá-la, é preciso que a criança, para esse crescimento saudável, brinque, tenha o tempo livre também para brincar. Nesse aspecto, e porque o Sr. Toral Monteiro ainda há bocadinho também falou no problema da prevenção, que realmente é fundamental o problema da prevenção. Realmente, se a criança tiver o tempo livre, ocupado de maneira sã, brincando, também com música, com artes plásticas, etc., nós temos com certeza muito menos problemas de marginalidade, de agressividade, etc. Hoje em dia já há um trabalho muito importante e nós no Instituto da Criança temos pessoas que por todo o país têm feito um trabalho excepcional nesta área, a doutora Natália Paz, o professor Carlos Neto, a doutora Inor Santos, ainda há uma semana veio da Guarda, por exemplo, a criação de ludotecas, espaço aventuras e, inclusivamente, eu estou convidada para vir aqui este mês à Associação Ludotecas do Porto,
há já por todo o país uma grande sensibilização para esta área, que, como disse o doutor, é fundamental no aspecto da prevenção. Realmente, se nós estivéssemos muito atentos e se houvesse um trabalho muito sério, muito dinâmico na área da prevenção, nós tínhamos muito menos problemas em relação à criança que tem depois todos esses problemas de agressividade ou de marginalização. Portanto, é uma área fundamental, o Júlio Magalhães já o tinha sublinhado, mas que todos nós temos que nos empenhar em pais, educadores, e é bom que ele saiba comunidades, disso, porque ele vai ser pai esta semana. Filho, já sabes. Já sabes o que é que verdade, claro. Vamos lá ver. Que corra tudo bem. Hoje há um problema grande, e que pode ser o meu também. É que o problema das crianças não brincarem é terem horários rígidos, e os pais hoje são quase obrigados a dar horários rígidos às crianças. Têm que ir trabalhar, tu tens horários rígidos, tens que te levantar, hora para levantar, para comer, para se deitar. Para deitar é fundamental também. Também é. Mas tens horas para brincar? Tenho. Os teus pais deixam-te brincar sempre que queres? Sempre que queres, desde que isso não prejudique outras tarefas? Mas não costumo brincar todos os dias, porque tenho outras atividades sem ser em casa. Mas também são brincadeiras essas Sim. atividades? Tais Não como? é bem brincadeiras, mas é uma... Tais como? Quais são as atividades? Balé. Balé pode ser um grande prazer, não é? Uma grande festa, não é? Ou não gostas? Gosto. António Teixeira Fernandes, há bocado abordou aí um tema que parece-me importante, foi dos professores que saíam das escolas especiais e depois eram colocados noutras escolas. Não acho que isso pode ser uma boa medida. Eu tenho falado com alguns professores de escolas normais que dizem que se sentem impotentes porque quer-se fazer uma integração de deficientes nas escolas. Só que os professores sentem-se impotentes, não estão preparados minimamente para receber esses alunos deficientes. Pois, é isso. Não acha que essa pode ser uma boa medida, tirar os professores das escolas especiais, fazê-los rodar pelas escolas normais e, se calhar, ir metendo outro? Quer dizer, é que o acompanhamento, às vezes, de um ou dois, por exemplo, do deficiente em si, se for hoje, tem um professor, no próximo ano tem um outro que não está devidamente habilitado e isso, de certa forma, marginaliza o próprio ensino e o próprio deficiente na sua integração. Nós apontamos, efetivamente, que é a integração dos deficientes nas escolas normais. O professor terá que ter ali, ser um professor estanque em determinadas áreas para que o possa acompanhar devidamente, até porque não é no primeiro ano que ele conhece as dificuldades do deficiente. Quando ele está a começar a conhecê-lo, é transferido para outra escola, vai continuar com o mesmo trabalho que começou na escola anterior, mas também chega no ano seguinte, vai para outra. Quer dizer, nunca chega a ter uma especialização muito concreta em relação ao trabalho que deveria ser feito em relação aos deficientes. Pela sua prática diária, o pediatra, portanto, como pediatra, que tipo de preocupações têm os pais? São preocupações ligadas ao desenvolvimento da criança, ao seu crescimento, ou depois preocupações ligadas ao estado psíquico da criança? Isso é engraçado. Isso varia com o grupo etário. Digamos assim, quando eles são muito pequenos, a preocupação dos pais é se eles estão a crescer. Não se preocupam com mais nada. Se têm 2 ou 3 meses. Com a altura e com o peso. Exatamente, só isso. E estão pouco ou nada preparados para o desenvolvimento, que é tão ou mais importante do que o crescimento, como compreendo. Mas aí o pediatra deve ter uma função de alerta. Exatamente, de aconselhador, não é? Mas isso parece que é mais ou menos em toda a parte do mundo que acontece assim. Os primeiros mesinhos de idade é se a criança cresce. Desde que aumente tantos gramas por semana ou tantos quilos por mês, quanto mais aumentar, mais felizes são aqueles pais. Porque parte do princípio que mais saudável é, não é? Sim, que é um erro. Não é? Claro, nós queremos crianças com o peso apropriado para o comprimento que têm. Às vezes eles estão amamentados e aumentam muito, é difícil, não se pode pedir à criança, olha, não comas tanto, porque se a mãe ainda é artificial, ainda poderá reduzir a quantidade do biberão. Se é natural, como é óbvio, não pode. Depois, a partir de determinada altura, então as mães começam-se a preocupar já com a faceta do desenvolvimento. Começam-se a pensar se ele já anda, já devia ter andado, mas ainda não anda. Já falou? Exatamente, porque ainda está a falar pouco, e já são preocupações, digamos assim, mais saudáveis, isto é, mais importantes, porque o crescer é mais fácil crescer. E às vezes é mais difícil desenvolver-se. E nas repercussões para o adulto é muito importante, como compreendo, o desenvolvimento, mais importante que o crescer. Quer dizer, pode ser um adulto feliz, pequenino, o que não se pode é talvez ser um adulto feliz se não estiver bem desenvolvido, não é? Se não falar ou se não ouvir.
Bem, nós temos queria uma telespectadora em linha, é da Trofa, não é assim? Muito bom dia. Exatamente, bom dia. Pode colocar a sua questão. Olha, eu gostaria de colocar uma questão talvez um pouco desagradável, mas quanto a mim, e com conhecimento de causa, eu pergunto até que ponto a violência infantil não começa logo no nascimento? E isto pelo seguinte, pois se nós sabemos que um bebê prematuro tem custos elevadíssimos ao Estado, se um deficiente tem custos muitíssimo mais elevados para o Estado, eu pergunto porque é que ainda hoje se fazem tantas asneiras com fórceps e com ventosas. Eu falo com conhecimento de causa porque tenho um irmão que era uma criança perfeitamente normal e por falta de uma cesariana, porque realmente ficava caro e não havia necessidade disso, porque ele estava numa ordem, portanto, quando ele foi para lá, era porque se podia pagar, e foi tirado a fórceps. É um adulto com 24 anos que não anda, não fala, bom, é um quadriplégico. Eu tenho uma filha com 16 anos e um com 12, estou à espera de outro, e quando eu tive o meu filho de 12 anos, eu fiquei horrorizada num hospital daqui da zona, em que quantas crianças saíam da sala de partos vinham cheias de hematomas, vinham todas traumatizadas. Isso é violência infantil, porque eu acho que há muita negligência médica e de enfermagem nesse aspecto, porque preferem evitar uma cesariana. Eu sei que há casos em que as cesarianas não podem ser feitas, é evidente, mas quantos casos haverá em que deixam estar a mãe até ao ponto final, e a criança também, e nós estamos a contribuir cada vez mais para cada vez mais crianças deficientes. Está mal no nosso país e não há apoios, não há nada. E eu acho que se deveria pôr um ponto final nessa situação. E é tudo. É tudo e já não é pouco. Muito obrigado, minha senhora. Quer comentar? Pronto, quer dizer, de facto, o que esta senhora diz só parcialmente é que é verdadeiro, não é? Mas para a opinião pública, no fundo, o médico é sempre o culpado quando o parto termina mal. Mas nós estávamos, como se costuma dizer, pano para mangas, não é? Isto Era outra conversa, não é? Exato, isto parece o agente da polícia que tem que multar o cidadão e ele não tem culpa nenhuma que o carro, a câmara que diz aqui não se pode parar, mas ele é que vai multar a pessoa e, portanto, é o odioso, é o último elo da cadeia. Isso não é como aquela senhora disse, às vezes não acontece sempre assim, é natural que haja negligência médica, às vezes, como em qualquer profissão. Aliás, a negligência médica vai ser um tema de conversa aqui no dia 22. Interessante, acho que sim, mas e até para se desfazer um pouco a ideia que eu acho que devia ser realçado, ou pelo menos enfim, mostrado, que não há tanta negligência mas como alguma isso é não temos dúvida nenhuma. Mas, de facto, quando alguma coisa corre mal, é sempre atribuído ao médico, é sempre a última coisa. Então, quanto mais importante for a pessoa, pronto, mais lá está o médico culpado. Mas ainda a propósito da senhora, do fórceps, por exemplo, e da ventosa, às vezes aqueles hematomas ou aquelas aparentes lesões que a criança pode trazer, elas são benéficas. E muitas situações resolvem-se precisamente com a ajuda do fórceps. Eu não sou obstetra, como é óbvio, mas as pessoas têm uma má ideia daqueles ferros ou uma ideia da ventosa, a ideia que depois a cesariana vai resolver, quanto mais cedo for, é muito complicado, a coisa não é assim tão fácil. Quer dizer, portanto, por vezes são as únicas alternativas que existem, não é, para o nascimento? Exato, mas nós temos é que saber porque é que o parto não está a progredir. Uma mãe não pode ficar com o seu filho lá dentro e às vezes o parto não progride, não está a progredir e é preciso recorrermos a esses meios obstetras recorrem a isso. E é preciso questionarmos porque é que isso está a acontecer. E às vezes o não progredir é apenas a ponta do iceberg de problemas que já vêm de trás, é apenas um sintoma de que algo está mal. Aquele bebê não está bem e um dos sintomas é não progredir. Portanto, a culpa não é só daquele ato, daquele momento. É uma coisa que hoje está, digamos... É muito importante pensar-se em toda a parte do mundo, porque, de facto, o grande culpado quando o bebê nasce mal é do obstetra ou é da parteira. Às vezes não é assim, às vezes é do próprio bebê, entre aspas, não é? Porque já não está bem e o facto de ele não progredir é apenas um sintoma visível de um problema anterior e de que o médico vai arcar com as culpas. Agora não vais cantar com os Onda Choque, vais ficar aqui connosco e vamos ouvir mais um tema dos Onda Choque. Combinado? Gostas deles? Então vamos ouvir.
turma perdeu. A parva de João comprou um blusão igualzinho ao meu. Sem querer no recreio, estraguei as botas. E à última hora a setora da história vai dizer as notas. Ai, quem me acorda nesta situação? Sim, para mim hoje é dia não. O despertador, a cara lavada, se perder o autocarro, chegar à escola no toque de entrada. Matéria horrorosa, por deixa seguir. E outro e mais outro, eu quero fugir. O pai e a mãe, passando o sermão, por eu não querer ir com eles visitar uma exposição. E a minha irmã, invadida a casa, com amigos idiotas que andam de motos e lhe arrastam a asa. Ai, quem me acorda nesta situação? Sim, para mim hoje é dia não. O despertador, a cara lavada, perder o autocarro, chegar à escola no toque de entrada. Matéria horrorosa, um deixa seguir. E outro e mais outro, dá tudo para o torto. Eu quero fugir. Que irritação, é o meu dia não. É o meu dia não. Os Onda Choque, gostaste? Não gostavas de fazer parte de um grupo assim? Não, já vi que não, pronto, não tens de gostar, só porque eu gostava de te ver lá. Doutora Manuela Yanes, eu sei que uma das ações como coroadas de maior êxito